Boa tarde a todos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Questão de ordem, deputada Érica Takimoto. Obrigada. Tá ligado? Tá. Presidente, eu queria falar sobre a ex-vereadora Luciana Novaes. Eu não vou pedir aqui agora 1 minuto de silêncio, porque o coração da Luciana ainda está batendo, presidente. Ontem, o que foi atestado foi morte cerebral. Ela deu uma entrada no hospital, ela teve complicações, teve mau aneurisma e foi constatado morte cerebral. Mas o coração da Luciana, guerreira do jeito que é, ainda segue batendo, e por isso eu não vou pedir agora 1 minuto de silêncio, mas peço atenção ao que Luciana representa para muita gente. Ela sobreviveu a uma violência muito grande, uma violência urbana, ficou 1 ano e 10 meses no hospital, com vários médicos desacreditando que ela tinha 1% de sobrevivência, sobreviveu, se formou em serviço social, pós-graduada em gestão pública, enfim, foi a primeira vereadora tetraplégica, muito atuante, são mais de 50 leis colocadas de sua autoria, e agora ela está nesse estado. E entendendo o que Luciana representa para as pessoas com deficiência, a vida dela foi lutando para a acessibilidade das pessoas com deficiência e mais inclusão, presidente, eu protocolei um projeto de resolução aqui que institui o prêmio Luciana Novaes. Esse prêmio, presidente, ele é destinado a premiar pessoas físicas e jurídicas com reconhecimento que tenham prestado relevante e destacada contribuição em direito das pessoas com deficiência. Eu sei, presidente, que aqui na Casa a gente tem honrarias no âmbito da Casa Legislativa, para premiar empresas, né, reconhecer as empresas que tenham muito acolhimento a essa pauta das pessoas com deficiência. Mas uma honraria, um prêmio específico para uma pessoa que tenha se dedicado tanto quanto a Luciana, nós não temos. Então, eu protocolei hoje. Queria pedir, presidente, inclusive abrir a coautoria para Vossa Excelência e para os demais deputados e deputadas que queiram participar, celeridade. A pauta dessa semana está uma pauta muito tranquila. Hoje temos 5 projetos. Então, se puder colocar em regime de urgência para ser votado hoje ou essa semana, seria muito importante para a família, inclusive da Luciana também. É isso, presidente. Obrigada. É registrado o pedido aqui, deputada Érica Takimoto, tem nosso apoio, mas a gente, como não está publicado, a gente não consegue trazer hoje, mas a gente traz essa semana ainda, tá bom? Com a palavra, questão de ordem, deputado Alexandre Knoploch. Presidente, na verdade, pela ordem, são 2 temas rápidos. Primeiro, eu queria parabenizar Vossa Excelência hoje pela condução da audiência pública que nós tivemos sobre a questão dos royalties do petróleo. A gente está falando de uma compensação extremamente justa, extremamente necessária e que há de se pensar o que faremos nós caso esse absurdo venha a ser de fato estabelecido. Acho que a gente tem instrumentos como PDLs para sustar, inclusive licenças ambientais de exploração de petróleo, já que o Estado não teria seu ressarcimento, e também pensar até em questões tributativas, se for o caso, estaduais, para essa questão. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência pela condução, foi belíssimo a audiência pública, belíssima. Nós tivemos uma audiência de altíssima qualidade. O outro tema, não tão importante quanto, mas ainda assim, presidente, a gente tem uma mensagem do governo que está nessa casa, que há muito a gente não volta à discussão, que é o tema dos imóveis, que pode gerar 1,5 bilhão de caixa ao Estado. Veja, eu fiz uma denúncia no sábado de invasão da milícia em um desses imóveis lá na Barra da Tijuca, na Ilha Pombeba. E o que está acontecendo? Essa falta de decisão do que vai ser feito com esses imóveis, se serão vendidos ou não, se o Estado
terá outra destinação ou não, está gerando que esses imóveis não sejam cuidados da forma devida e tenham ocupações como essa. Então, trazer à presidência o que aconteceu lá em um desses imóveis e, quando for possível, que a gente consiga votar esse tema tão importante. Obrigado. Senhor presidente. Obrigado, deputado Alexandre Knoploch. Aproveitar aqui para agradecer a todos os deputados que tiveram presente na audiência pública realizada hoje pela manhã, na pessoa do nosso amigo deputado André Correia, que foi quem teve a iniciativa através da Comissão do Orçamento. Parabéns pela iniciativa, pela organização. E tivemos um debate muito produtivo, de altíssimo nível, questões técnicas e jurídicas que foram bem assertivas na defesa do Estado do Rio de Janeiro. E devemos nos manter unidos daqui até que tenha uma solução para esse imbróglio junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, muito obrigado, Alexandre Knoploch, pela fala. Deputado... Senhor presidente, quebrar o protocolo rapidamente, queria fazer um registro de 3 autoridades, mas não são autoridades públicas, são autoridades da minha vida, que estão fazendo presença hoje aqui no plenário pela primeira vez. As minhas 3 filhas, Maria, Lívia e Antônia, e parabenizar a Antônia pelo aniversário dos 12 anos de idade. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Parabéns, Antônia. Seja muito bem-vinda. Deputado Carlinhos BNH. Presidente, questão de ordem é um momento de tristeza, e acho que todos acompanharam o que está acontecendo na minha cidade, de Nova Iguaçu. Tive a perda de um amigo, de um irmão, um cara do bem, um cara trabalhador. Foi assassinado covardemente trabalhando, o vereador Maninho de Cabuçu. E hoje eu usei a tribuna para pedir para que a gente una nossas forças para cobrar justiça, cobrar para que quem cometeu esse crime aí realmente pague, porque tirou a vida de um cara trabalhador, de um cara do bem. Não foi ataque a um político, não. Foi ataque à democracia, ataque à família, ataque ao cidadão de bem. E cobrar que o mesmo empenho que tiveram para descobrir quem matou a Marielle também tem o mesmo empenho para descobrir quem matou o Maninho de Cabuçu. Porque eu estou 3 dias sem dormir, presidente, escutando o choro do filho dele, o Davizinho, a Priscila, a esposa dele, o Lucas. Uma família muito amada lá naquela região. O Maninho era um cara, presidente, que ele não tinha nem cartão eletrônico. O senhor conheceu ele, teve com ele lá na nossa cidade. É um cara que, quando falava para ele que ele tinha que usar o cartão, ele falava que, Carlinhos, eu não sei fazer nem pique. Eu chamava ele de meu ogro. É um cara do coração, um coração do bem, um cara que amava cuidar das pessoas e estava ali ajudando uma rua muito prejudicada no bairro, muito feliz, porque estava acompanhando uma obra lá com a Patrol e montou numa Honda Bis e um vagabundo, um canalha, um bandido, passou ao lado da moto dele e disparou contra ele, o mesmo veio a falecer. Então eu queria pedir a Vossa Excelência aí que essa casa aqui fizesse um minuto de silêncio, em homenagem ao Maninho aí, que a nossa cidade está sentindo muito a perda que tivemos. Deputado Carlinhos BNH, importante, peço a atenção de todos os deputados e deputadas. Logo que tomei conhecimento do fato, entrei em contato com o secretário de Polícia Civil, doutor Delmir. Falei da importância e a manifestação dessa casa por celeridade nas investigações, que a gente possa ter uma resposta o quanto antes. Nós estamos falando de um parlamentar eleito pelo voto popular e que estava exercendo o seu mandato em favor da população. Então, nossa solidariedade a toda a cidade de Nova Iguaçu, a todos os familiares e entes queridos. E peço a todos agora, atendendo ao pedido do deputado Carlinhos BNH, que façamos 1 minuto de silêncio em respeito a essa perda lastimável do vereador Maninho de Nova Iguaçu.
obrigado a todos. Passaremos à ordem do dia. Senhor presidente, gostaria de chamar a atenção aqui, boa tarde, gostaria de chamar a atenção aqui de todos os nossos pares. Eu acabei de protocolar uma indicação legislativa, onde eu peço ao governo do Estado que implemente o mais urgente possível, tá? Uma escola pública estadual na região da Maré, de forma que nós vamos poder atender as pessoas que moram na Vila do João, na Vila do Pinheiro, Salsimerengue, Morro do Timbal, Baixa do Sapateiro, Fogo Cruzado, Conjunto Esperança. Nossos jovens daquela região necessitam, nesse momento, de ter um estudo de qualidade, um estudo onde não haja nenhum tipo de influência, de ideologia alguma, de forma onde aqueles jovens ali tenham a oportunidade de aprender as matérias de português, matemática, geografia, história, ciência, matérias que serão pertinentes ao futuro de cada um deles, de forma que eles possam virar grandes profissionais. Portanto, eu peço encarecidamente a essa casa que a gente aprove essa indicação legislativa o mais breve possível, para que a gente possa fazer a implementação dessa unidade escolar naquela região, que vai poder trazer oportunidade para tantos jovens, e através da educação, através desse trabalho, é que nós vamos conseguir dar oportunidade para os nossos jovens, para que eles nem pensem em talvez entrar para a vida do crime. Portanto, eu peço aqui celeridade dessa casa para que a gente aprove essa indicação legislativa o mais breve possível e a gente faça a implementação dessa unidade escolar nesse ponto tão sensível do município do Rio de Janeiro, do nosso estado, e a gente dê oportunidade para esses jovens de melhorar de vida de forma bem justa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Anderson Moraes. Anuncio. Redação final assim emendada. Projeto de lei 7.195 de 2026, de autoria do deputado Daniel Martins, que altera a lei estadual número 10.348, de 24 de abril de 2024, que dispõe sobre a campanha informativa e de conscientização sobre a importância dos métodos e das técnicas de contracepção e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, redação final assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em regime de urgência, em votação e discussão única. Projeto de lei complementar número 42, 2025, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a redação do parágrafo 3º, do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 4, e acrescenta os artigos 8º A, 8º B e 8º C, todos da lei complementar número 210, de 21 de julho de 2023, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas, concluindo por substitutivo, de Legislação Constitucional Complementar e Códigos favorável com substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania favorável com substitutivo da CCJ, de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, favorável com substitutivo da CCJ, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, favorável com substitutivo da CCJ, com voto em separado, favorável com emendas do deputado Vinícius Cozzolino. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com voto em separado, favorável com emendas do deputado Vinícius Cozzolino. Novo parecer às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável às emendas de números 1 e 9, favorável com subemenda às emendas de números 4, 8, 11 e 16 e números 2 e 6, contrário às emendas número 3, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Prejudicadas as emendas números 5, 12, 13 e 14,
concluindo por substitutivo. Relatores, deputados Luiz Paulo, Chico Machado, Dani Monteiro, Cláudio Caiado, Luiz Paulo, Alexandre Quinoploc e Fred Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Legislação Constitucional Complementares e Códigos, Marcelo Dino. Deputado Júlio Rocha. Deputado Júlio Rocha. Acompanhe a CCJ. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. No mérito, acompanho o parecer da CCJ. Para emitir parecer pela Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, deputado Cláudio Caiado. Boa tarde, presidente. Acompanhando o parecer da CCJ. Para emitir parecer pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais, deputado Arthur Monteiro. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, esse projeto tramitou na CCJ, foi objeto de grandes discussões. Eu fui relator na CCJ, fiz muitas modificações para tentar fazê-lo constitucional e também produzir emendas de plenário. É uma questão complexa, pois quando você aumenta muito o volume de moradias populares, há uma sobrecarga nos cartórios que têm que fazer os registros. E esses cartórios alegam, e fizeram uma exposição no projeto do deputado Amorim, que o ressarcimento que vem do fundo do judiciário não dá conta do total que eles têm que gastar, gerando prejuízo. Tentamos mediar o conflito fazendo uma emenda que 50% seria do FECP, como tinha proposto o deputado Amorim, e outros 50% do próprio fundo do judiciário. Essa emenda foi acatada com subemenda, estou só dizendo a concepção do projeto. Então, votando pela Comissão de Tributação na qualidade de vice-presidente, que foi a maior patente que eu já consegui nessa casa, ser vice-presidente, eu estou votando favorável ao parecer da CCJ. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia. André aqui. Deputado Carlos Macedo. Recording in progress. Deputado Alexandre Quinoploc. Presidente, eu não posso, porque eu acho que eu sou um dos autores. Salvo engano. Autoria só o deputado Rodrigo Amorim. Ah, sim, então acompanha a CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, concluindo o substitutivo. Às emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, salvo destaque. Há sobre a mesa o seguinte requerimento. Requeiro na forma regimental destaque para votação em separado pela aprovação da emenda aditiva número 31 ao projeto de lei complementar número 42 de 2025, de autoria do deputado Rodrigo Amorim. Destaque de autoria da deputada Renata Souza. Em votação. Para defender, senhor presidente. Posso defender? Já vai votar? Não, eu quero defender o destaque. Você quer que eu... Pois não, com a por palavra, favor. deputada Renata Muito Souza, obrigada. para encaminhar. Muito obrigada.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o projeto em tela trata justamente de dispor do Fundo Estadual da Pobreza e as Desigualdades Sociais, o FECP, para pagar custas cartoriais com relação à questão habitacionais, documentação para que possa regularizar fundiariamente essas habitações. Bom, nós já fizemos um debate longo aqui com relação ao que representa isso. É importante dizer que os dados do Conselho Nacional de Justiça informam que só no ano de 2024 a arrecadação dos cartórios brasileiros bateu um recorde histórico de 31,4 bilhões. Ou seja, os cartórios não são pobres e hoje já está previsto em lei a possibilidade dessa documentação em que pessoas extremamente pobres tenham acesso à gratuidade. E grande parte desse valor vem exatamente dos cartórios de registros de imóveis. Então, estamos falando de um setor que é altamente rentável e com pouca transparência. E eu trago também aqui a recente matéria do portal UOL, de janeiro, onde demonstrou que o mesmo Conselho Nacional de Justiça, em resolução de dezembro de 2025, praticamente blindou o acesso à íntegra de informações das remunerações dos responsáveis por cartórios. Dados da Receita Federal de 2023 mostram que o titular de cartório é a ocupação mais bem paga do país, ou seja, não estamos falando de uma categoria pobre. Pelo contrário, com renda mensal de R$ 156 mil. Ou seja, vai tirar do Fundo de Combate à Pobreza recursos para pagar esses mesmos cartórios já bilionários com dinheiro que deveria estar enfrentando a pobreza com o argumento de que seria para a habitação e formalização da habitação popular, coisa que é completamente contraditório àquilo que a gente acha que deve ser utilizado o Fundo de Combate à Pobreza. O Fundo de Combate à Pobreza tem que ser para combater a pobreza e não para garantir mais dinheiro aos cartórios que já têm uma rentabilidade gigante nesse país. Então, esse projeto trata-se exatamente disso. Enquanto isso, a política habitacional do governo ex-governador, que renunciou covardemente, cassado e inelegível por 8 anos por abuso de poder econômico e político na estrutura do governo do Estado, demonstrou que a sua política habitacional não teve resultados proporcionais nem a urgência necessária com relação às habitações de especial interesse social. É importante dizer também que os recursos hoje disponíveis estão muito distantes da eficiência econômica que se espera do Estado. E o nosso principal instrumento da política de habitação hoje é, sem dúvida nenhuma, o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Especial e Social, o FEIS, que tem como fonte de recurso exatamente o Fundo de Combate à Pobreza, da onde se quer tirar recursos para pagar os cartórios. Conforme a lei, 5% do FECP deveria ser direcionado exatamente para o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Digo deveria, porque na análise do Tribunal de Contas do Estado, em 2024, o ex-governador que renunciou covardemente, que foi cassado e está inelegível por 8 anos, deixou de investir no FEIS 25 milhões. Ou seja, o governador que aplicou um percentual abaixo dos 5% que determina a lei. Isso significa, na prática, que os programas que deveriam garantir acesso à moradia digna e adequada, especialmente para a população de baixa renda, a população de classe média baixa, que hoje não tem acesso a um imóvel, a própria propriedade deste mesmo imóvel, num estado onde a gente tem o maior índice de especulação imobiliária desse país, onde a casa própria virou um sonho muito distante para a classe trabalhadora. É nesse mesmo estado que a gente vai tirar o dinheiro do Fundo de Combate à Pobreza para entregar nas mãos dos cartórios.
Dados de 2024 da Fundação João Pinheiro mostraram que o Estado apresentou um déficit habitacional de 544 mil domicílios. São habitações precárias, improvisadas e insalubres. Esse número é o maior número desde 2016. E aqui, senhor presidente, eu faço destaque importante com relação à situação das mulheres. Esse mesmo estudo revela que 62% desses domicílios são chefiados exclusivamente por mulheres. Então, portanto, senhor presidente, as nossas emendas que destacamos, uma das emendas em destaque é a 16, que é de autoria do deputado Cozolino, que trata exatamente que esses recursos que deveriam sair, né, do fundo de combate à pobreza para as custas cartoriais, saiam do fundo da Justiça, que é um fundo riquíssimo e que poderia estar pagando essas custas. Então, uma primeira defesa é que essa emenda seja aprovada, para a gente garantir um mínimo de transparência com o que estamos falando aqui. Estamos falando de orçamento público entregue a um ente privado em nome de uma suposta regularização fundiária, com pessoas pagando as custas, tendo que pagar as custas com um fundo que já é para combater a pobreza. Então, não faz sentido. E aí, outras emendas, senhor presidente, posso? Senhor presidente, quer fazer em bloco e aí eu defendo todos os destaques logo ou eu defendo um por um? Pode defender, deputada Renata. Todos? Sua palavra, pode. Tá. Então, o primeiro destaque é para aprovação da emenda 16, que garante que esses custos, essas custas cartoriais que deveriam sair do Fundo de Combate à Pobreza, saiam do Fundo da Justiça, que já tem um fundo riquíssimo e que poderia custear esses documentos de regularização fundiária junto aos cartórios. E uma outra emenda que nós apresentamos é a aditiva número 25, também garantindo que esses fundos sejam vinculados ao sistema notorial e registral do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Ou seja, são duas emendas que convergem para uma possibilidade da gente tirar dinheiro de quem tem para custear aquilo que está colocado aqui, que já deveria ser gratuitamente, mas, ora, o Fundo de Combate à Pobreza, que deveria enfrentar a pobreza, está garantindo mais dinheiro para os cartórios, que é exatamente a categoria com maior rentabilidade nesse país. Não faz sentido, então eu peço às deputadas, os deputados, a sensibilidade para que possamos aprovar essas emendas em destaque, porque tem e faz sentido, senhor presidente, num estado onde a gente tem as finanças completamente destituídas do sua principal, que deveria ser a sua principal função, que é combater a miséria e a extrema pobreza, que deveria ser garantir a possibilidade da casa própria, que deveria garantir a possibilidade de projetos que tenham projetos habitacionais que garantam a população de baixa renda ou de situações extremas de miserabilidade poder ter um teto sobre as suas cabeças. O que a gente está vendo aqui é uma lógica de um interesse, que, ao meu ver, é um interesse de uma lógica completamente execrável, porque a gente está tirando dinheiro de pobre para botar numa categoria que já é extremamente rica. Então, nesse sentido, é fundamental que haja transparência, mas que essa casa aqui, a casa do povo, se sensibilize com o povo que mais sofre sem recursos. O Fundo de Combate à Pobreza é para combater a pobreza. O fundo que deveria ser utilizado para habitações de especial interesse social também deveria ser utilizado como maneira concreta de garantir a moradia digna para a população. Mas o que estamos vendo aqui é a possibilidade de tirar dinheiro do Fundo de Combate à Pobreza para arcar com as custas cartoriais de um possível, e aí, quando esse morador vai ter a possibilidade de tirar e registrar o seu imóvel para pagar
esses documentos. Então, é um contrassenso, a gente não está combatendo a miséria aqui com esse projeto, a gente não está garantindo acesso à moradia digna com esse projeto, a gente está garantindo aqui mais do mesmo, privilégios para quem já goza de privilégio nessa sociedade, que são os cartórios. Muito obrigada, senhor presidente, peço a aprovação e sensibilidade dessa casa junto ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Em votação, requerimento de destaque para a emenda número 16. Todos que aprovam permaneçam como estão. Rejeitado. Deputada... Voto da bancada do PSOL pela aprovação. Consignado o voto da bancada do PSOL pela aprovação. Consignado o voto do PDT, PSB e PT. Deputada PCdoB. Obrigada. Em votação, requerimento de destaque para a emenda número 25. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. Voto da bancada do PSOL favorável, senhor presidente. Consignado. PDT, PCdoB. Deputada Élica, PT também. Em votação, requerimento de destaque pela emenda número 30. Todos que aprovam, rejeitado. Essa era a minha também. Voto da bancada do PSOL. Consignado, voto pela favorável da aprovação. bancada do PSOL. Favorável. PDT, PCdoB, PT e PSB. Em votação, requerimento de destaque para a emenda número 31. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a matéria destacada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai incorporar o texto aprovado. E vai ao autógrafo. Senhor presidente, só para registrar o voto do PSOL contrário a esse projeto de lei complementar. Registrado. Anuncio. Projeto de lei de número 1285. Presidente, rapidamente. Queria registrar a abstenção do bancada do PT ao projeto anterior, por favor. Bancada do PT registrou abstenção. Senhor presidente, como a minha emenda foi acatada no projeto, o meu voto especificamente é abstenção. Consignado, voto abstenção. Deputada Dani Monteiro. Anuncio. Projeto de lei de número 1286/2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei de número 9.374, de 21 de julho de 2021, que dispõe sobre a dispensa de servidores públicos estaduais ou contratados, responsáveis por crianças de até 12 anos incompletos na forma que menciona. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela legalidade, com emendas de servidores públicos, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Da pessoa com deficiência, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. De assuntos da criança, do adolescente e do idoso, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. De saúde, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. E de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Luiz Paulo, Gisele Monteiro, Tia Ju, Paul Bel e Alexandre Knoploch. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação em primeira discussão. Projeto de lei número 4.155 de 2024, de autoria dos deputados Dr. Pedro Ricardo e Índia Armelau, que dispõe sobre a regulamentação estadual dos serviços assistidos por animais. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de defesa e proteção dos animais, favorável. Da pessoa com deficiência, favorável. De saúde, favorável. De educação, favorável. Do orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, professor Josemar, Paul Bel, Flávio Serafini e Luiz Paulo. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de defesa e proteção dos animais, da pessoa com deficiência, de saúde, de educação e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. As emendas de plenário.
Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, o parecer é favorável às emendas número 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 e 16. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2, 10 e 14. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 9 e 15. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 11 e 17. Contrário à emenda número 3, concluído por substitutivo. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa e Proteção dos Animais no Estado do Rio de Janeiro, deputado Marcelo Dino. Deputada Sara Pôncio. Deputada Lucinha. Deputado professor Josemar. Deputado doutor Pedro Ricardo. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputada Gisele Monteiro. Deputado Giovanni Ratinho, deputado Fábio Silva, deputado Rafael Nobre. Favorável, presidente. Para emitir parecer na Comissão de Pessoa com Deficiência, deputado Fred Pacheco. Deputado Júlio Rocha. Deputada Lilian Bering. Favorável, presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputado Dr. Pedro Ricardo, deputado Vitor Júnior, deputado Felipe Poubel, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Marcelo Dino, deputada Lilian Bering. Favorável, presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Educação, deputado Alan Lopes. Deputado Vitor Júnior, deputado Flávio Serafim, deputado Jari Oliveira. Favorável, presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Alexandre Knoploch. Comissão de 1. Sempre sou eu para dar o parecer favorável. Com os pareceres emitidos, em votação o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido. Para a segunda discussão. Aqui? Entendi. Em primeira discussão, projeto de lei número 6.439 de 2025, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a inclusão do ensino do mandarim na grade de disciplinas da Rede Pública de Educação do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Educação, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, fazer o parecer aqui com uma questão de ordem. Na verdade, fazer um encaminhamento aqui para a bancada do PSOL, em relação, dialoguei agora com a autora, a deputada Tia Ju, em relação ao que diz respeito ao idioma do mandarim. Alega a deputada Tia Ju que não tem um professor concursado para o mandarim hoje na rede estadual. E isso inviabilizaria a aplicação da lei. Então, fazer o acordo de incorporação das emendas, mas excetuando essa específica do mandarim, conforme foi apresentado pela autora, isso vai inviabilizar a aplicação prática da lei agora. Deixa eu só falar. Inclusive, eu acho que a Milena
trouxe aqui algumas sugestões com relação ao parecer da CCJ, garantindo a questão do convênio, a relação com instituições de ensino superior, que eu acho que garante aquilo que a gente está imaginando, porque a gente quer que, de fato, o projeto prospere. Então, nesse sentido, se for incorporado, como a Milena nos trouxe a sugestão e também já conversado com a tia Ju, a gente topa. Mas eu não sei, a tia Ju falou comigo para não levar em consideração essa do mandarim especificamente, mas as demais emendas sim. Ah, tá. E aí a minha sugestão, presidente, é dar o parecer pela constitucionalidade com emendas e a gente construir o texto do substitutivo juntos, que é acatando essas emendas, só excetuando objetivamente essa do mandarim. Agradeço a disposição do presidente da CCJ e conversávamos mesmo, e Renata também na nossa liderança foi muito solícita, para que a gente chegasse, presidente, a um denominador comum, porque a realidade é que hoje a gente não tem no Brasil graduação e licenciatura em mandarim, e tem alguns bacharéis, então você tem um gargalo enorme na formação de alguns profissionais ainda. Inclusive, a maior parte do português e mandarim, que são consoantes, é o português de Portugal. Então, presidente, por isso que é muito difícil, embora a nossa pauta histórica da defesa dos profissionais de educação é muito difícil, esse é realmente o caso da excepcionalidade de contratação temporária. Então, Renata é feliz quando traz um acordo que celebra as garantias desse profissional em temporário, mas a gente entende também que a meta do concurso para esse momento é uma realidade um pouco difícil. Então, agradeço, presidente da CCJ e a autora, a deputada Tia Ju. Espero que o projeto prospere, em breve também passa com a autoria. Só para deixar claro, presidente, há uma emenda do deputado Luiz Paulo, que é uma emenda técnica da questão da regulamentação que está suprimindo do texto original. É um padrão que a gente já vem adotando pela CCJ, dessas emendas genéricas, tanto para a questão orçamentária, de custeio, e também para a necessidade de regulamentação, porque já está tácito e implícito que a lei tem que ser regulamentada. Então, é uma emenda técnica do deputado Luiz Paulo, que também está sendo incorporada ao parecer, e aí, portanto, o parecer pela constitucionalidade com emendas e o texto final com base nesse acordo feito com a bancada do PSOL. Obrigado, presidente. Fechado. Para aparecer pela Comissão de Educação, deputado Alan Lopes, deputado Vitor Júnior, deputado Flávio Serafim, deputado Jari Oliveira. Senhor presidente, favorável com emendas. Para aparecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Alexandre Quinoploc. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo. Antes do deputado Luiz Paulo, registrar aqui a presença do nosso prefeito de Coatis, Aloísio. Seja muito bem-vindo. Vereador do município de São Pedro da Aldeia, Jackson Souza. Sejam todos bem-vindos ao parlamento. Com a palavra, nobre deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados presentes em plenário, eu queria mais uma vez registrar a audiência pública feita aqui às 11 horas da manhã, presidida pelo presidente da Casa e também pelo deputado André Correia, presidente da Comissão de Orçamento, que demonstrou uma unidade temática de todas as correntes políticas, das representações da sociedade civil e, principalmente, do conjunto de prefeitos que aqui estavam em relação
ao tema que diz respeito ao julgamento de 6 de maio da ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da lei da partilha, suspensos pela ministra Carmen Lúcia por exatamente serem inconstitucionais. E no dia 6, o Pleno vai decidir se o voto da ministra Carmen Lúcia será vencedor ou não. Se a gente admitir que esse julgamento se dará única e exclusivamente respaldado na Constituição de 88, eu não tenho dúvida nenhuma que a legislação da partilha é inconstitucional, porque, no mínimo, para não me estender muito, fere de morte o Pacto Federativo. E o Estado do Rio de Janeiro, que vem perdendo recursos por responsabilidade da União, desde que a capital saiu da Guanabara e foi para... Desculpe, desde o Distrito Federal, saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília, quando deixamos de ser sede da capital, o conjunto de medidas da União sempre foram desfavoráveis ao Rio de Janeiro. E o Rio está na situação de grande dificuldade financeira. É claro que, associado a isso, também teve governos que produziram péssimas gestões aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Eu acompanho a vida pública do estado do Rio de Janeiro desde 1965, quando entrei para o Departamento de Estradas de Rodagem do estado da Guanabara. E já se foram mais de 60 anos. Vi a Guanabara se fundir com o antigo estado do Rio de Janeiro, com a fusão em 15 de março de 1975, e a situação foi cada vez piorando mais, como o Rio de Janeiro fosse o patinho feio da nossa federação. E não o somos. E não o somos. No dia 6, o Rio de Janeiro não quer pedir nada. Ele exige os seus direitos. Ele não necessita partilhar nada. Necessita, sim, avançar mais em outras questões que nós estamos sendo também duramente prejudicados, deputado Ratinho. Como, por exemplo, a perda das participações especiais, função dessa malfadada lei da partilha, que determinou, desde 2012, que todo petróleo explorado no pré-sal, depois da edição da lei da partilha, seria transformado em lucro-óleo para ser gerido pela União através da PPSA. E com isso, neste ano de 2027 próximo, o Rio de Janeiro está perdendo realmente já 13 bilhões de reais. Não é por acaso que é o mesmo número do déficit orçamentário previsto para 2027. Mas eu estou querendo chamar a atenção, porque há muito tempo que eu não vejo a sociedade, essa casa, governador, prefeitos no plural, parlamentares, unidos
em defesa da população fluminense, porque a perda de política pública, a perda dos recursos públicos, gera a perda de qualidade da política pública. Então, aí, 3 áreas críticas necessitando de recurso, com os serviços prestados de péssima qualidade, que é a saúde, a educação e a própria segurança pública. E não é responsabilidade, a péssima qualidade, dos seus funcionários. São das remunerações, da falta de investimento para custeio, da ausência de concurso público, da diminuição dos cargos comissionados. Isso tudo tem prejudicado fortemente o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Porque, em última análise, o que desejam os deputados, independente dos seus litígios, se não desejam, deveriam desejar que o Estado se desenvolva econômica e socialmente. Porque não pode haver economia sadia num Estado empobrecido. Essa tese já é mundialmente consagrada. Tanto é que o conceito de renda per capita é um conceito de engana-trouxa, né? Porque você pode ter um PIB altíssimo, divide-se por uma população, dá um PIB médio interessante, mas só quem realmente recebe altos valores seja a elite dominante do país. Isso é muito comum de se ver. E o que nós queremos e necessitamos é um Estado que gere emprego, que gere renda, para aumentar o consumo, ter uma política de segurança pública mais efetiva, ter estabilidade social. Hoje mesmo, o deputado Carlinhos, do BNH, fez aqui um discurso emocionado pelo assassinato a sangue frio de um parlamentar em Nova Iguaçu. E isso tem acontecido com muita constância. E é o sintoma do descontrole da segurança pública, quer seja na ordem social, quer seja na ordem econômica. E por que falo na ordem econômica? Que recentemente também vi umas estatísticas do Instituto de Segurança Pública, o nosso ISP, da sempre crescente percentual de roubos de cargas em nosso Estado. Então, resolver a questão da segurança pública é primordial para a política de desenvolvimento econômico e social. E não vai se resolver a questão da segurança pública sem termos mais receitas. E o que está se discutindo agora não é mais receitas, são perdas de receitas, o que é evidentemente inadmissível. Assim posto, fica aqui o meu desejo sincero, a minha disposição de luta, para que no dia 6 de maio a gente consiga varrer do risco que o Estado está tendo os dispositivos inconstitucionais da lei da partilha. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Luiz Paulo. Próximo orador inscrito, a deputada Célia Jordão. Algum deputado candidato a assumir a presidência aqui? Deputado Valceasa? Deputado Tutuca? Deputado Tutuca, que está mais próximo aqui. Assume aqui, por favor.
Boa tarde a todos e a todas, aqueles que nos acompanham pela TV Alerj, redes sociais. Mais uma vez venho agora nesse expediente final a essa tribuna para falar a respeito de um tema que é fundamental para o Estado do Rio de Janeiro, que é a segurança pública. Não faz muito tempo eu participei no Instituto de Magistrados do Brasil de um seminário para tratar a respeito do roubo e furto de cargas no Estado do Rio de Janeiro. E me coube também um espaço no seminário para tratar do tema em um painel em que levei justamente as pessoas presentes, né, ao seminário a fazerem uma reflexão. Quando nós falamos de roubo e furto de cargas, o que vem à mente de todos é a imagem de caminhões e estradas. Mas eu fiz um outro apontamento. As pessoas não imaginam que essas cargas que os caminhões carregam, não é? Entre municípios e para outros estados, elas saem, deputado Luiz Paulo, do porto. E hoje me deparei também com uma matéria, e na sua fala, justamente o senhor tocou, não é, brevemente sobre o tema da segurança relacionada ao furto de cargas no nosso estado do Rio de Janeiro, uma matéria que saiu no jornal falando, não é, de uma operação que foi deflagrada pela Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público Federal, não é, com relação ao descaminho e também a questão do contrabando de cargas. Na ocasião, quando eu participei desse seminário junto ao IMB, eu fui em busca de dados, né, que pudessem me auxiliar na exposição do meu painel. E, francamente, não os encontrei, né? Busquei junto à Polícia Federal, junto à Guarda Portuária, cheguei mesmo a ir ao Instituto de Segurança Pública do Estado. Nós sabemos que a área portuária ela é uma área de domínio da União, né? E, portanto, a segurança ali proposta é feita pela Polícia Federal, existe uma área aduaneira sob a responsabilidade da Receita Federal, mas nós sabemos também que o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, ele prevê a criação de comissões que são de atuação em todos os estados, e existe a Comportos, que ela é nacional, e as Sesportos, que atuam em todos os estados. E a Sesportos, ela é coordenada pela Polícia Federal, mas também os demais entes e órgãos que compõem a segurança pública deveriam ter assento nas Sesportos. E o Estado do Rio de Janeiro, né, a nível estadual, né, deveria, portanto, indicar um membro para compor a Sesportos. Naquele momento, né, também não encontrei, e com certeza até o presente momento não há nenhum representante do Poder Executivo Estadual na Comissão Estadual, né, pela Segurança Pública dos Portos. E aí, a minha preocupação, deputado Luiz, foi justamente chamar a atenção, né, para as pessoas entenderem a importância, né, já que eu defendo tanto essa pauta da economia do mar, e essa área portuária, né, e tudo que vem do nosso mar e oceano, ela compõe essa economia. E aí eu propus um projeto de lei, né, para se criar o Observatório Estadual de Segurança de Cargas Marítimas e Portuárias, com foco no monitoramento, na análise e prevenção de roubos de cargas em embarcações e áreas portuárias no estado do Rio de Janeiro. E esse observatório, ele tem por competência reunir dados de ocorrências criminais relacionadas ao roubo e furto de cargas
em áreas portuárias e marítimas, incluindo embarcações, cais, pátios, terminais e vias de acesso. Integrar as informações provenientes de forças policiais, autoridades portuárias, Receita Federal, 6 portos, seguradoras, empresas de logística e demais órgãos públicos e privados. Produzir relatórios periódicos de inteligência e mapeamento de risco, publicar boletins estatísticos trimestrais e um relatório anual de atividades e diagnósticos, sugerir políticas públicas de prevenção, fiscalização e segurança integrada nas áreas afetadas e estabelecer parcerias com universidades, centros de pesquisa, setor produtivo e órgãos de segurança, dentre outros dispositivos que esse projeto de lei traz e que foi proposto no ano passado, em 2025. Pois não, deputado Luiz? Pedindo uma parte, Vossa Excelência. Concedido. E fez parte do início do seu discurso sobre a operação da Polícia Federal de hoje, e Vossa Excelência citou o descaminho, isto é, o contrabando, em linguagem popular. Talvez esse observatório também possa levantar essas perdas do descaminho, que garanto que são perdas muito consideráveis. Obrigado. Deputado Luiz chamou aqui a atenção para o descaminho, em particular, porque ele justamente visa, não é, a proporcionar a entrada e saída de mercadorias que são legais, mas sem o recolhimento do devido tributo. E o contrabando já diz respeito, né, a questões de mercadorias que não são legais no seu comércio, né, usual, como armas e drogas, né, por exemplo. Mas nós nos preocupamos muito com a segurança mesmo no nosso estado do Rio de Janeiro, e essa operação da Polícia Federal, junto com outros órgãos federais, nos chama a atenção para a necessidade de nós trazermos a debate aqui nesse plenário os projetos de lei que eu já apresentei em função, né, deste problema identificado. E naquela ocasião da minha participação no seminário, né, eu justamente brincando, né, aliás, fizeram uma brincadeira comigo dizendo: deputada, você atirou no que viu e acertou no que não viu, né, porque nos carece aqui no nosso estado do Rio de Janeiro justamente esses dados, porque, por exemplo, o Instituto de Segurança Pública, ele consolida os dados, não é, das ocorrências criminais de feitos os registros nas delegacias de Polícia Civil de todos os municípios, né, do estado do Rio de Janeiro. E com relação a essa consolidação, nos proporciona justamente a elaboração de políticas públicas para que nós possamos combater, não é, esses eventos. Assim o é em relação à violência contra a mulher, porque o ISP produz, por exemplo, dados importantíssimos, não é, que ocorrem no nosso estado do Rio de Janeiro, e os consolida nesse dossiê, nos proporcionando, portanto, um diagnóstico que nos auxilia na construção de projetos de leis importantes, né, para o nosso estado do Rio de Janeiro. Então, a preocupação, quando eu fiz a proposição desse projeto de lei na criação do observatório, foi justamente para que nós pudéssemos ter esses dados, né, e que nos auxiliasse na construção de políticas públicas afirmativas, né, na melhoria da qualidade de vida da população do nosso estado do Rio de Janeiro. E, da mesma forma, já concedo a parte a Vossa Excelência, deputado Ratinho, da mesma forma, o outro projeto de lei que institui o Programa Estadual de Segurança Azul, que vem nesta mesma linha, não é? Já conversando também com a Política Estadual de Economia do Mar, que nós, aqui no estado do Rio de Janeiro, enquanto estado, saímos na frente dos demais estados brasileiros, e isso muito me orgulha dizer que nós estamos muito mais estruturados, inclusive, do que a própria União, a nível de legislação na política pública da economia do mar. Pois não, deputado Ratinho? Uma parte. Obrigado.
Eu quero aqui parabenizá-la pela sua linha de raciocínio, pela sua fala, e dizer que a Polícia Federal, nessa manhã de hoje, fez um trabalho de excelência. A gente sabe que o descaminho, a sonegação e o nosso mar, principalmente aqui do Rio de Janeiro, tem o Porto de Açu, lá em São João da Barra, Itaguaí, aqui o próprio Rio de Janeiro, tem que intensificar esses contêineres que entram no estado do Rio de Janeiro. Eu faço parte da comissão de combate à pirataria e sabe que vem materiais da China, de tudo quanto é lugar, Paraguai, as divisas que entram, as barreiras fiscais, e eu vejo que geralmente são vulneráveis na fiscalização. E eu falo por São João de Meriti, outras cidades também, que rodam muito, os 92 municípios, entra tudo por esses contêineres. Tem a possibilidade ali, supostamente, entrar ali drogas, armamento pesado, granada, tudo de ilícito. Então, hoje, amanhã de hoje, eu quero aqui parabenizar o GAECO, a Polícia Federal, que intensificou e tem que fazer mais essas fiscalizações. Eu acho que os deputados também, que a nível federal, os portos são de caráter de legislatura a nível federal, e eles têm que intensificar a comissão responsável de portos essas fiscalizações, porque a gente perde na arrecadação, a criminalidade está entrando desenfreada em nosso estado do Rio de Janeiro pelos mares. Então, assim, eu acho louvável e parabéns pela sua fala, deputada Célia Jordão. Obrigada. O mais interessante, né, Vossa Excelência, falar da intensificação da fiscalização, mas aqui, no caso, os envolvidos eram auditores fiscais e analistas tributários. Uma lástima, né, a gente vê que profissionais que deveriam estar atuando em prol, não é, do nosso Estado e do nosso país serem, não é, arrebanhados para o lado do crime. Mas, sem sombra de dúvidas, a gente parabeniza a atuação, não é, da Polícia Federal, da Receita Federal, porque nesse seminário eu fiquei bastante impressionada, né, com o trabalho que a Receita Federal tem, o aparato que eles possuem para poder justamente atuar, né, no combate à criminalidade no nosso país. E com relação ao meu projeto aqui mencionado, eu vou estar solicitando ao presidente da Casa, o deputado Douglas Ruas, a inclusão em regime de urgência para que nós possamos discutir e termos aqui no estado do Rio de Janeiro dados importantes, não é, que contribuam para o trabalho desta Casa Legislativa e da população do nosso estado. Muito obrigada, presidente. Próximo orador inscrito, nobre deputado Tiago Rangel. Boa tarde, presidente. Boa tarde, funcionários dessa casa, aqueles que nos assistem pela TV Alerj. Presidente, hoje eu venho aqui nessa tribuna, de uma certa forma eu queria até que a secretária de Saúde ainda estivesse no cargo, mas por felicidade, eu acho que da população do estado do Rio de Janeiro, a secretária foi exonerada. E eu tenho feito diversos pedidos de informações, muitos deles não respondidos, pedido diversas agendas com a secretária, com os prefeitos do norte e noroeste do estado, ou seja, do interior do estado, que é a área de abrangência que eu atuo, que eu mais milito, e a mesma sempre se recusou em ouvir as correntes, as lideranças, né, políticas e chefe de executivo daqueles municípios. É lamentável a conduta dessa secretária à frente dessa pasta, e eu vou estender ainda mais. O deputado federal Dr. Luizinho, que de fato era o secretário, porque ela era, na verdade, nada mais, nada menos que uma marionete do Dr. Luizinho,
fazer as conduções de descentralização orçamentária da Secretaria de Saúde para municípios que era só do seu interesse político e financeiro com as empresas que ele mesmo indicava. Isso está em todos os veículos de comunicação, nos últimos dias tem saído. Então eu quero aqui, de pronto, dizer que vou dar continuidade nos pedidos de informações, encaminhando todos os contratos que eu achei suspeito para o Ministério Público e dizer ao povo desse estado do Rio de Janeiro que pode contar com o nosso mandato. Eu não sou um deputado aqui que fico criando muita polêmica dentro dessa casa, mas para chegar ao ponto da gente ter que vir para a tribuna e expor as irregularidades e o descaso com a Secretaria de Saúde do Estado, à frente dos municípios que precisam de verdade daqueles recursos, isso é deplorável, lamentável o que o governo do Estado do Rio de Janeiro tem passado por esses últimos tempos, sob a liderança do deputado federal Dr. Luizinho. E é sabido por todos, inclusive uma empresa que era vinculada a um parente do nobre deputado, que inclusive transmitiu o vírus do HIV para algumas pessoas. E aí fica a incerteza de impunidade da população. Mas enquanto nós estivermos representando o povo fluminense à frente dessa Assembleia Legislativa, isso não vai ficar no oculto. Você pode ter certeza que tem mais colegas aqui dentro dessa casa com esse mesmo sentimento de um cara basicamente que matou centenas de pessoas no estado do Rio de Janeiro. Desculpa o desabafo, senhor presidente, mas infelizmente não tem outro nome a se dar se não for o doutor Luizinho ser um criminoso irresponsável de só querer atender os seus interesses políticos e financeiros, ao invés de ouvir todos os prefeitos dos municípios, e em especial aqueles municípios que têm pouco recurso, para poder estar ajudando, fazendo fundo a fundo da saúde. Ora, tinha feito um acordo de 14 municípios no Noroeste para receber 300 mil reais. O que é 300 mil reais para a Secretaria de Saúde do Estado fazer esse repasse todo mês para ajudar os municípios do interior? O que custa isso para o governo do Estado? Custa nada. Então, com muita tristeza, eu venho aqui parabenizar o governador interino, o Ricardo Couto, por tomar essa atitude, infelizmente, essa atitude drástica, mas que vai salvar centenas de vidas aqui no estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Está encerrada a sessão.